Tendo em vista que a radiação emitida pelas fontes de luz normais, uma lâmpada, um laser, não são ondas monocromáticas, é necessário que a gente descreva melhor essa maneira de caracterizar o tipo de radiação. Bom, para fazer essa descrição mais realista, eu vou partir do caso ideal, né, que vai ser o nosso padrão. Então, uma fonte de luz ideal, uma fonte de luz monocromática. Então, se eu represento essa onda monocromática, ela é basicamente uma onda harmônica infinita. De menos infinita a mais infinita, ela é harmônica, não muda de frequência, então ela é basicamente uma onda desse tipo. E é comum também, né, se a gente lembrar lá do formalismo de Fourier, por exemplo, que a gente pode representar esse tipo de onda num gráfico ou por meio da sua frequência. E aí a gente vê que se a luz é uma onda monocromática, ela tem basicamente uma única frequência. É conforme está aí ilustrado nessa figura. Então, nesse gráfico que mostra a composição espectral, ou seja, o espectro que compõe a onda infinita, é basicamente uma delta de Dirac, né? Um ponto que ela é ômega e acabou. Mas, se a gente sabe que uma fonte de luz real é uma fonte de luz que emite trens de onda, ou seja, trens de ondas harmônicos, como esse da figura, como que fica a distribuição espectral? Ou seja, eu quero saber como fica a representação disso. Então, vamos fazer isso agora. Essa onda hipotética, harmônica, ela vai ser escrita da forma que está aí no slide. Exponencial de menos i ômega t. O campo elétrico é a parte real disso daí. E é um trem de onda. Então, o intervalo é de tal 0 sobre 2 até mais tal 0 sobre 2. Fora disso, ele é zero porque eu estou analisando somente o trem de ondas. Então, se eu, novamente, seguindo aqui com o formalismo de Fourier, basicamente a transformada ou a integral de Fourier do campo elétrico vai dar basicamente a distribuição espectral. Ou seja, fazer a transformada de Fourier é resolver essa integral que aí aparece. Bom, então fazendo essas contas, você vai ver que a solução dessa integral vai te produzir a função seno cardinal do argumento tal 0 sobre 2, ômega menos ômega 0. Então, essa daí é a transformada de Fourier do campo elétrico, que é justamente o G de ômega, que é a distribuição espectral. Bom, a gente vai lembrar que a intensidade é proporcional ao valor médio do campo elétrico ao quadrado. Então, portanto, essa intensidade, se eu integro isso aí, de menos infinito a mais infinito, vou ter a energia do pulso. Então, eu vou definir aqui agora 1 sobre 2π, conforme está aí. Isso tem um motivo. O motivo é que eu vou usar um teorema lá das integrais de Fourier, o chamado teorema de Parseval, ou a fórmula de Parseval, que ela basicamente está dizendo para a gente que a energia total é proporcional à área delimitada pelo gráfico. Ou seja, eu vou ter uma relação entre o campo e a função de distribuição de energia, ou seja, como que o espectro está se distribuindo. Então, basicamente, só para completar aqui, o valor médio do campo elétrico ao quadrado, ele é integral de menos infinito a mais infinito desse módulo de G ao quadrado. Então, resumindo aqui a nossa história, a gente já sabe, calculado, né, a transformada de Fourier de E é tal 0 sobre 2π, seno cardinal de tal 0 sobre 2, ômega menos ômega 0. Isso ao quadrado é o módulo de G de ômega ao quadrado, que está aí. Então, a função seno cardinal, ela dá esse espectro aí. Isso é o que a gente chama de distribuição espectral. Então, olha a diferença. Se o pulso fosse infinito, estaria tudo concentrado numa única frequência, ômega, ômega 0. Então, a única frequência possível. Mas a distribuição espectral, como o próprio nome já diz pra gente quais são as frequências, ou seja, as ondas que devem ser somadas com que frequências para que o resultado seja a integral ou o campo elétrico representado no gráfico. Ou seja, o pulso de energia, esse pulso, a distribuição espectral dele é a função seno cardinal. E aí você observa, quanto maior for tal 0,
que acontece? Quanto maior for tau zero, menor ou mais estreito vai ser a distribuição espectral. No caso limite, em que tau zero vai para infinito, a distribuição espectral colapsa por um delta, que é o resultado que nós já vimos. Bom, então a gente já está vendo aqui que o fato da luz de uma lâmpada ser em trens de onda, a gente tem uma distribuição espectral diferente, ou completamente diferente, do que uma distribuição espectral de uma fonte monocromática ideal, que a gente até então estava tratando. Vamos seguir um pouco mais. Eu vou definir aqui a chamada largura da distribuição espectral, que é na verdade, existe várias definições na literatura, eu vou usar a mais padrão, a que eu encontrei no livro do Hatch. Então, basicamente, a largura é entre os pontos em que a distribuição vai a zero, os primeiros zeros da distribuição. Então, delta ômega, ele é 2π sobre tau zero, né, conforme você pode ver aí na figura, por essa definição. E delta ômega, ao mesmo tempo, ele é 2π sobre delta ni. Então, a gente consegue verificar uma seguinte relação. Delta ni é igual a 1 sobre tau zero. Ou seja, a largura espectral está relacionada com o tempo de coerência. Então, quanto maior for o tempo de coerência, mais monocromática for a luz, menor vai ser a largura espectral, né? Corroborando uma observação que nós já fizemos aqui, né? Numa situação ideal, a largura espectral vai ser um delta de Dirac, ou seja, não vai ter largura. Como ilustração disso que acabamos de ver, vamos analisar o caso de uma lâmpada espectral, uma lâmpada de cádmio. Essa lâmpada ela é normalmente utilizada nos laboratórios didáticos, de física moderna, enfim, que você começa a verificar essas propriedades da luz. É conhecido que, para essa lâmpada de cádmio, o comprimento de coerência é da ordem de 30 centímetros. Então isso é uma informação que normalmente é dada. E a emissão dessa lâmpada, uma das linhas de emissão, é em 643,8 nanômetros, no vermelho. E aí eu pergunto, né, qual é a largura espectral? Você bota um detetor de luz e você quer saber qual é a largura espectral dessa luz que está sendo emitida, né? Então vamos calcular, né? Então, basicamente, se eu sei o comprimento de coerência, basicamente o comprimento de coerência dividido pela velocidade da luz vai me dar o tempo de coerência. E se você fizer essa conta aí, 0,30 dividido por c, você vai obter que o tempo de coerência é de 1 nanosegundo. Ou seja, é um tempo muito curto, né? Então, basicamente, esse é o tempo de coerência. Ou seja, o trem de onda emitido por essa lâmpada é da ordem de 1 nanosegundo. Lembrando que para uma onda harmônica C igual a lambda ni, então se você derivar e seguindo um pouco de álgebra, você consegue mostrar que delta ni dividido por ni é igual a delta lambda dividido por lambda. Que basicamente delta lambda é a largura espectral em nanômetros. É isso que a gente quer calcular. Então, delta lambda é igual a lambda vezes delta ni sobre ni. Delta ni a gente acabou de verificar que é basicamente 1 sobre o tempo de coerência. Então, essa expressão, né, manipulada algebricamente, você vai verificar que delta lambda é igual a lambda ao quadrado dividido por LC, que é o comprimento de coerência. Então, substituindo os valores, você vai ver que para uma lâmpada de cádmio, como essa, como é normalmente utilizada nos laboratórios, a largura espectral em nanômetros ela é muito estreita, né? É da ordem de 0,0014, né? Mais 7 para um lado, menos 7 para o outro, como está aí nessa figura. Então, é um pico extremamente estreito, mas ainda assim, ele não é uma delta de Dirac, que tem uma única frequência. Então, isso aí já mostra pra gente que uma lâmpada, né, ilustra pra gente que uma lâmpada ela tem uma dada largura espectral, que pode ser calculada por meio do tempo de coerência, do intervalo de coerência e mostrada como está aí nesse gráfico. Assim, de forma a sintetizar a nossa discussão, eu compilo aqui nesse slide os principais resultados que nós discutimos aqui agora há pouco. Basicamente, o comprimento de coerência mede a correlação de fase entre duas frentes de onda distantes uma da outra, no sentido longitudinal da propagação.
né? E o experimento da fenda dupla, ele ilustra muito bem isso. Então observem, se a diferença de caminho óptico for maior do que o comprimento de coerência, você não vai observar a interferência. Caso contrário, você observa a interferência. Então, basicamente, você tem que olhar diferença de caminho óptico e o comprimento de coerência e correlacionar um com o outro. Se a diferença de caminho óptico for maior do que o comprimento de coerência, você não vai observar a interferência, conforme está aí, conforme nós já vimos nos exemplos anteriores. Bom, isso não sintetiza tudo, isso não resolve tudo, né? Ainda a última coisa que a gente precisa olhar basicamente também a questão da coerência na direção transversal à propagação. O que é isso? Vamos lá. Então, imagine o seguinte caso. Uma fonte de luz pontual. E alguns pontos que eu vou ali considerar. Então, se a luz ela é uma luz monocromática, por mais que ela não exista, mas na realidade ela é um modelo muito bom para a gente discutir toda essa questão da coerência. Então, a luz monocromática, uma luz ideal, pontual, então ela emite ondas, os trens de ondas, a distância entre as cristas não muda ao longo da propagação e é perfeita para tudo infinito. Observem 4 pontos aí, P1 linha, P2 linha, P3 linha e P4 linha. Então, eu sei exatamente, se eu souber o que acontece no ponto P4 linha, eu sei o que acontece no ponto P3 linha, no ponto P2 linha, P1 linha, enfim. Eu consigo descobrir porque, como é uma onda infinita, uma onda monocromática, então ela é periódica, então é uma onda harmônica. Então basta que eu saiba numa posição a fase e a amplitude, eu sei descrever toda a onda. É uma onda harmônica. E na direção transversal? Os pontos PA e PB, conforme está na figura. Então a fonte de luz está no centro dessa esfera e os pontos PA e PB. Eu quero saber como que é a correlação. O primeiro fato é o seguinte, né? Os pontos PA e PB pertencem à mesma frente de onda. Então, se você sabe quem é PA, automaticamente você sabe quem é PB. Então, essa é uma consequência imediata, que se a fonte for pontual, a gente chama isso de coerência transversal, né? Transversalmente é a direção de propagação. Ela é perfeita. E mais ainda, imagine uma situação mais realista, que é uma fonte não monocromática. Então, observe aí no meu desenho. Um trem de ondas, depois um trem de ondas com a frequência menor, com a frequência maior, e, enfim, ela vai ficar emitindo, eu só desenhei 2 trens de ondas aí. O fato é o seguinte, existe uma coerência longitudinal, que nós já vimos, né? Então, se você sabe a fase e amplitude no ponto P4 linha, você consegue descobrir no ponto P3 linha, P2 linha, mas no ponto PU' já está maior do que a coerência transversal, né? A coerência longitudinal. Mas observem, o fato da fonte ser pontual, se eu escolho 2 pontos transversais, PA e PB, eles novamente vão estar sempre correlacionados. Não interessa se o pulso está chegando, tem frequência ômega 1, ou se, no caso, quando o pulso de frequência ômega 2 estiver passando pelo ponto A e pelo ponto B, sempre a fase de A vai ser igual à fase de B. Então isso aí é uma consequência imediata, né? Se a fonte for pontual. Então você tem essa coerência. Se para a fonte pontual os pontos P1 e P2 transversais são sempre correlacionados, se a fonte for extensa, isso não é verdade sempre. Então observe o seguinte caso. Uma fonte de luz, uma lâmpada incandescente. A fonte de luz ela é extensa, né? O fio incandescente ele tem um certo comprimento. Então ela tem uma certa extensão. A pergunta que a gente faz aqui é os pontos P1 e P2, ou seja, o campo elétrico no ponto P1 e no ponto P2. Esses campos são correlacionados? Se a resposta for positiva, isso quer dizer, se você pega lá o experimento da fenda dupla e coloca exatamente as posições P1 e P2 nas fendas. Se a resposta for positiva, ou seja, se a luz for correlacionada, você vai observar lá no anteparo um padrão de interferência. Caso contrário, a gente vai recair naquele resultado previsto pela ótica geométrica, que é basicamente uma mancha de luz. Bom,
Eu não vou fazer os cálculos aqui, não vou seguir esses cálculos nessa videoaula, mas a condição vai ser dada aqui, né? Então, basicamente, se você faz as contas, enfim, se você entra na questão do cálculo da coerência espacial, você vai ver que se essa relação que está escrita aí, D, que é basicamente a distância entre os pontos P1 e P2, ou a distância entre os orifícios, for menor do que R vezes lambda médio vezes S, conforme parâmetros desenhados na figura, e lambda médio é o comprimento de onda médio da luz, basicamente o comprimento de onda central lá daquele espectro, você vai observar sim a interferência. E aí a fonte de luz vai ser correlacionada. Então, normalmente isso é muito pequeno. Então, e também é possível verificar, ao invés de usar os parâmetros D e R, a gente pode quantificar isso por meio da abertura angular, que é basicamente a distância entre o ponto central, entre os pontos P1 e P2, e a espessura da sua fonte de luz. Então, se essa relação aqui D for aproximadamente ou menor do que lambda médio dividido por delta θ, você também vai observar essa interferência, conforme está aí. A gente pode exemplificar isso com o experimento de Young realizado usando a luz solar. Então, basicamente, quais são as condições que devem ser satisfeitas para que, usando a luz solar, a gente consiga observar a interferência? Se a gente pega as informações que a gente sabe da luz do Sol, por exemplo, o comprimento de onda médio é em torno de 500 nanômetros. A abertura angular do Sol, então se você daqui da Terra olha para o Sol, você vai ver que a abertura angular dele é de mais ou menos meio grau. Isso dá 10 a menos 2 radianos. Então, usando lá a fórmula que eu botei no slide anterior, vê que basicamente D é aproximadamente o comprimento de onda médio dividido pela abertura angular. Então, se você faz essa conta, você vai ver que você só vai conseguir observar a interferência no experimento de Young se as fendas estiverem separadas de 0,05 milímetros. Isso é muito pequeno. Então, daí você consegue imaginar a dificuldade para o Young conseguir realizar essa experiência lá em 1801. Depois da primeira observação experimental da interferência da luz, lá feita pelo Young em 1801, muita pesquisa nessa linha foi realizada. Toda essa história aí de coerência da luz, condições de interferência da luz foi muito desenvolvida. Então nós já discutimos aqui a questão da coerência. Faltou só fechar e sintetizar a questão da polarização. Então vamos para o segundo item aqui, que é os feixes que se superpõem não podem ser ortogonalmente polarizados. Nessa figura que vocês estão vendo aí do lado, eu tenho basicamente duas fontes de luz. Eu sempre represento com uma lâmpada, que é o que eu sei desenhar. Então essas lâmpadas emitem luz e existe um detetor, né, que vai captar essa luz. Então a gente já viu que qualquer estado de polarização da luz pode ser descrito como uma superposição de estados ortogonalmente polarizados, H e V. Então no caso aqui eu desenhei um paralelo ao plano, é um plano imaginário que eu desenhei aí, e perpendicular a esse plano. Então um detetor de luz, o que ele faz? Ele basicamente pega e recebe toda a luz que está lá. Então ele vai basicamente receber todas as componentes paralelas e vai fazer o valor médio, e vai pegar todas as componentes perpendiculares e vai fazer o valor médio. De forma que a intensidade total é a resultante nas direções horizontal, na direção do plano, e na direção perpendicular, conforme está aí na figura. E os resultados, né, foram compilados ali, o Fresnel e o Arago, eu acho que é esse o nome deles, né? Eles fizeram uma série de experimentos para sistematizar e provar esse resultado, né? Então, primeiro é que para estados de polarização, ou polarizações lineares, ortogonais e coerentes, o termo de interferência é igual a zero. Ou seja, se você soma o EH com o EV, eles não vão interferir. Então,
o I12 é igual a zero. Se você soma o vertical com o horizontal, é igual a zero. E isso é mais ainda, não desenhei aqui, mas se você tivesse circular à direita e circular à esquerda, eles não vão interferir, vai ser zero também. O que vai ser zero vai ser o termo I12. Então, esse foi um dos resultados que essa dupla aí conseguiu. Né? Outra coisa, para estados de polarização lineares e paralelos e coerentes, nesse caso, se eu somo dois verticais, vai interferir. Se eu somo dois horizontais, eles vão interferir. Se eu somo dois circular à direita, eles vão interferir. Dois circular à esquerda é a mesma coisa. Então, basicamente, se os estados de polarização da luz forem ortogonais, você vai ter o termo I12, que é o termo de interferência, igual a zero. Caso contrário, ele não vai ser igual a zero, vai ser igual a algum valor, podendo ser máximo ou não, dependendo da orientação dos vetores ou dos estados de polarização. Por fim, estados ortogonais de luz natural não interferem, pois eles são incoerentes entre si. Então você não consegue fazer, por exemplo, a luz proveniente de duas fontes que não são coerentes, duas fontes independentes, eles chegando lá no detetor, conforme está na figura, eles não vão conseguir interferir. Então, rigorosamente, esse meu desenho só está certo para a última afirmação que eu fiz aí, né? Porque eu estou contando uma lâmpada, né? São incoerentes. Então, você somando a luz de duas lâmpadas diferentes, você nunca vai conseguir fazer interferência.